Você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Estamos no ar novamente com a nossa a nossa programação ao vivo. Estamos no ar para falar sobre essas novas altas que os preços da soja voltaram a registrar na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. Ontem, as cotações já concluíram o dia com bons ganhos e hoje voltaram a repetir esse movimento. Para nos explicar se isso é realmente uma retomada do mercado ou se são ganhos pontuais e, claro, como é que tudo isso vai impactar para o produtor brasileiro, conosco na tarde dessa terça-feira, seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro. Seu Ginaldo, muito boa tarde para o senhor, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, boa tarde amigos e Notícias Agrícolas, meus queridos clientes da Laboro. É sempre um prazer estar com vocês. Hoje, Carla, eu diria que nós estamos numa sequência. Ontem o mercado reagiu, fechou aí com uma boa alta, hoje ele deu sequência e, naturalmente, aquilo que era suporte anteriormente em 16 virou resistência. E hoje, o surpreendente, os preços reagiram, romperam e foram embora. Então, não se pode dizer que foi meramente uma coisa pontual. Pode-se dizer que nós tivemos aí notícias e mais notícias da guerra, sobre plantio, sobre a questão do plantio da Ucrânia, falando-se aí no máximo em 25%. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, apelando para a ONU, dizendo que a ONU não está fazendo nada e que a Rússia não merecia estar como membro, que fosse retirada, e que os países americanos, vamos dizer, e europeus não estão fazendo, que pudessem apertar mais as sanções. Então, tudo isso aí deu um clima de euforia, os fundos compraram e o mercado reagiu, fechou bem forte, superou todos os pontos de resistência e eu espero que, naturalmente, com este programa que está aí, esse cenário que nós temos aí pela frente, sem haver, naturalmente, uma condição para a paz, nós vamos ter os preços reagindo e o mercado pode voltar aos níveis de 17. Claro que nesses níveis, com mais o prêmio, é hora de pensar em vender. Hoje, o produtor brasileiro até teve um pouco de sorte, o dólar reagiu, subindo em 5, 6 centavos. Tudo isso aí ajudou e contribuiu para que houvesse alguns negócios aqui no Brasil, diretamente no físico. Foi isso que aconteceu, Carla. Seu Ginaldo, o senhor citou a questão das preocupações com a nova safra ucraniana e ainda um rombo de oferta que a gente pode ter. Inclusive, o trigo teve uma reação bastante expressiva nessa terça-feira. Mais cedo, as altas chegaram a superar 4%. Parte dessas altas da soja vão na carona efetivamente do trigo, seu Ginaldo? Eu não creio, Carla. Eu creio que a carona não foi somente do trigo. O trigo reagiu também, porque ontem o USDA divulgou o Crop Progress. E as condições do trigo vieram muito ruins, 36% de poor e very poor, ou seja, de pobre e muito pobre, 36%. São condições para esta época muito ruins. Ou seja, o que está acontecendo no meu oeste americano? As condições, se você olhar, por exemplo, o mapa, é uma pena que eu não devia ter colocado isso, mas se desse para alguém ver os mapas, o vermelhão que está do lado oeste americano, sim, é algo sensacional. Ou seja, nós temos seca em grande parte do meio oeste americano, pegando as áreas de trigo, principalmente em Kansas, Oklahoma, e também no Texas. Tudo isso aí está contribuindo. Eu acho que os preços podem reagir lá na frente por questões climáticas também. Mas é importante que a gente esteja atento também a essa questão do clima. E ontem, esses números, esses dados do trigo também ajudaram bastante, porque ajudou o farelo, ajudou o milho e, por sinal, puxou a soja também, mas
não foi apenas o trigo. Sim. Teve outros movimentos, movimento da guerra, movimento da Ucrânia, não plantar sua safra, tudo isso. Hoje um produtor ucraniano, ele fez algumas declarações interessantes. Ele colocou que se ninguém sabe exatamente o que a Ucrânia vai plantar, mas o nome dele é Nick Godchuk. Ele disse que os produtores estão com fertilizantes, estão com energia, ou seja, com petróleo suficiente para plantar a safra. Mas ele não quis dizer exatamente qual é o tamanho da safra. Fala-se em 25%. Ele disse que nesse momento é algo ainda imponderável, que você não tem condições de colocar isso de uma maneira mais confiável, mais assertiva, mas que sabe perfeitamente que vamos deixar uma grande área sem plantar. Isso representa uma grande perda de trigo e milho, se a Ucrânia não plantar sua safra. Claro, isso acho que é o que está no centro da conversa agora, né, seu Ginaldo, é quanto e como essa produção vai ser escoada da Ucrânia nessa nova temporada, né? Porque além dessas questões todas, a questão da logística também ainda está muito presente e a preocupação é muito grande em torno disso, né? Sim, sem dúvida. É impressionante os portos ucranianos, os portos do Mar Negro. O porto de Odessa, um dos mais importantes, e a Ucrânia sempre escoou muito produto por ali, ele foi dinamitado, detonado pelos russos, e então, além dos problemas de área, de quebra, tem um problema logístico para ser resolvido. Isso não resolve-se do dia para a noite. Tem empresas aí que operam, trades que operam no Brasil, que simplesmente fecharam suas fábricas lá, salvaram seus funcionários, tiraram os mesmos das fábricas, das plantas, e deixaram ver o que vai acontecer. O que naturalmente está deixando o pessoal hoje até um certo ponto revoltado contra os russos. Você viu ontem, por exemplo, lá em Buchar, o que é que eles fizeram houve até estupro, minha filha, estão falando até de estupro, de moças, de senhoras, houve uma série de abusos, pessoas sendo dinamitadas, sendo tirada a vida assim, abertamente, em vídeos marcantes. Tudo isso aí deixou o mundo um pouco revoltado, e o russo está perdendo cada vez mais vamos dizer, o bom senso, e a humanidade está ficando contra eles. Sem dúvida. Seu Ginaldo, de outro lado, enquanto, né, essa triste guerra, nós já estamos indo para mais de 40 dias de guerra. Estou até vendo aqui uma notícia bastante impressionante. Uma mãe escreveu os seus dados na filha por medo de perdê-la na guerra, seu Ginaldo. É uma coisa muito triste. Enquanto isso está dando certo suporte ao mercado de grãos, ao complexo soja e tudo mais, de outro lado, o senhor me descrevia uma preocupação que o senhor tem em torno da área que está projetada de plantio para os Estados Unidos na safra 22-23. O plantio do milho já começou, né, seu Ginaldo? Inclusive, ontem o USDA, neste mesmo relatório que o senhor citou do Crop Progress, trouxe os 2% de plantio do milho, e os trabalhos por lá já estão começando. E a gente tem uma projeção de área de soja já que, ao ser confirmada, será recorde. E a gente ainda pode ter um adicional de área, e isso está no seu radar, né? Muito bem lembrado, Carla. E eu quero só lembrar, aqueles que me ouvem, os produtores mais antigos, no passado, eu já vi crise aqui no Brasil, na área do agro, principalmente no setor de soja e milho, muito sério. Eu já vi, por exemplo, chegar lá em Balsas, a praça central está cheia de produtores esperando socorro do Banco do Brasil através do governo federal, em Barreiras acontecendo a mesma coisa. É bom lembrar que todo caminho tem duas vias, uma que vai e uma que volta. Eu sempre falo isso, sempre, e nunca me arrependi de falar isso.
Nós não podemos fechar uma via, a via que sai, e deixar só a via que vem trazendo. É o que está acontecendo no momento. Esses preços de 180 ou de 210, como já foi vendido soja, 215 o poto, tudo isso aí é muito bonito, é muito bom. Eu acho que o produtor brasileiro, que alcançou os R$100 no ano passado, e esse ano lutou pelos 200, tem que botar isso na cabeça, que se amanhã ou depois ele está tranquilo, está bem capitalizado, ok, tudo bem, mas eu quero lembrar que se amanhã ou depois, num cenário diferente, lá na frente, a guerra acabou, veio lá os 185 milhões de bushels que o USA, de diácteres que o USA planejou, aí vem mais 4, 5 milhões, como todos os analistas americanos estão falando, e isso é um consenso entre eles, que vão plantar muito mais do que isso. E tem mais ainda, 2 senadores americanos, no final de semana, pediram ao USDA para que libere áreas do CRP, ou seja, áreas que estão lá em descanso, que fazem parte vamos dizer, do plantio, das áreas que ficaram para descansar, sejam liberados. Se for liberados essas áreas da CRP, imagina você já tem 185, podendo chegar a 189. Se liberarem mais 3 milhões, e isso seria, eles pediram para que seja liberado sem qualquer multa, sem qualquer penalidade. Aí você vai para 102 milhões de acres. E, digamos, ainda que o cenário continua bom, aí vem uma super safra. O que é que nós vamos fazer depois para botar uma super safra americana? Vai suprir as necessidades da América do Sul, uma perda no Brasil de 20 milhões de toneladas, porque a Argentina não teve muita perca na área de soja. E daí? Aí começa a bater o medo. O mercado pode ir a 17, um prêmio de 1,40, 18,40, excelente, só que o dólar também não está ajudando. Esse dólar pode cair abaixo de 4,50, tudo depende do cenário das eleições aqui no Brasil, como vai acontecer. E aí você vem com uma super oferta que acaba sendo maior do que a demanda. O que vai acontecer? Preços caindo, preços que eu não quero me atrever a botar nenhum nível, nem de 14, nem de 15, nem de 13, nem de 12, mas você poderá ter problemas lá na frente. Isso é um segundo cenário. Nesse momento, o cenário é de alta, mas tem que observar que lá na frente você tem uma possibilidade de ter uma super safra, se o clima permitir, é claro, porque o americano vem aí para colocar safras e safras cada vez maiores, principalmente para atender às necessidades deles, que têm estoques baixos. É bom lembrar que tudo isso vai fazer parte de um programa, né? E esse cenário é um cenário que a gente não pode, de maneira alguma, deixar no pode-se deixar no stand-by, mas de uma maneira que você possa ver todos os dias. Vamos acompanhar, vamos ver, porque nesse momento é de alta. Mas quando bate a baixa, começa a cair, a baixa sempre é muito mais rápida. O mercado sobe como um foguete e cai como um raio. Se a guerra acabar, vier uma super safra, o mercado despenca. E aí, sim, eu quero ver como é que fica. A gritaria vai ser grande. Então, por isso eu digo ao produtor brasileiro, a quem está carregando posição, essas altas devem ser aproveitadas para serem vendidas. Certo. Agora, seu Ginaldo, uma dúvida. Nós tivemos uma perda significativa na América do Sul e vamos ter essa possibilidade de aumento de área destinada ao plantio da soja lá nos Estados Unidos.
esse aumento de área, ao se confirmar com uma produtividade média, ele é suficiente para começar a estabelecer um equilíbrio da oferta com a demanda, mesmo com uma relação de estoque-consumo que está bastante apertada, o suficiente para provocar uma baixa muito agressiva nos preços? Não, é preciso que haja uma super safra. Certo. É preciso que a guerra pare, porque o que está dando sustentação hoje aos preços? A guerra. Está atrapalhando o plantio da Ucrânia, está atrapalhando o próprio plantio da Rússia. Tudo isso aí pode passar. E se isso acabar, se isso terminar, as coisas começam naturalmente a ser diferentes. Então, eu diria para você que é preciso que haja uma modificação no cenário que nós temos hoje pela frente, né? Você não pode esquecer que o clima lá nos Estados Unidos, nesse exato momento, ele é um clima que não é um clima normal, 100% normal. Você tem do lado oeste áreas muito secas, as áreas de trigo, isso naturalmente as chuvas têm que vir rápido. Esse cenário que você tem aí, perdas da América do Sul, poderiam ser repostos com safras americanas se o clima for tudo normal, claro. Certo. Aí o senhor traz tudo isso para essa questão do mercado brasileiro, né, seu Ginaldo? E fala dessa necessidade do produtor olhar um pouco mais para essas oportunidades que o mercado ainda lhe oferece. Como é que o senhor está vendo o comportamento do produtor agora? Ele continua reticente em fazer novos negócios, em avançar com a sua comercialização, seu Ginaldo? Sim, isso até certo ponto, sim. Saiu um pouco de negócio, por exemplo, hoje saíram alguns negócios, é um fato. Mas a semana passada foi triste aí, poucos negócios, pouca movimentação física, o pessoal correndo atrás, pagando, muitas vezes a indústria pagando preços acima da liquidação, de equiparação entre mercado interno e mercado externo. O mercado interno estava remunerando melhor. Tudo isso aí o produtor deve aproveitar, deve naturalmente caminhar por esse lado aí. Mas nós sabemos que o produtor vai vender a hora que ele quiser e vai fazer o que ele quiser, a soja dele, ele faz o que ele quer. Eu, como analista aqui, naturalmente como um participante do agronegócio, tenho que me reportar dizendo: o mercado assim, nesse cenário, é altista. Mas o mercado pode mudar. E se mudar, com a super safra cheia, e os preços vão cair. E o dólar pode contribuir ainda mais para essa queda. Então, a gente tem que levar em consideração e tem que dizer o que acha, o que sente e, naturalmente, acredita quem quiser. Mas essa é a realidade. E, seu Ginaldo, a gente tem que lembrar que a gente vai ter já uma chegada de nova safra, né? E, inevitavelmente, a chegada de uma nova oferta, seja do tamanho que for, ela exerce certa pressão sobre as cotações, não? Não, imagina você se a safra americana vem lá com 140 milhões de toneladas de soja, ou mais, eles poderão plantar lá 92 milhões de acres. Faça a conta, 92 milhões de acres e bota uma produtividade aí de 52 buchos por acre, veja quantas toneladas dá. A gente tem que começar a fazer conta, né? Seu Ginaldo, a gente falou bastante da oferta. Do outro lado, como é que a demanda tem se comportado? A China passando por um novo surto muito grave de Covid, Xangai em lockdown, outras cidades em lockdown. Os preços em dólares, né? A gente pode ver que são preços ainda elevados. E o senhor citou, quando a gente complementa isso com o prêmio, a gente tem preços altos para a soja, principalmente a soja brasileira. Como é que os demandadores, os compradores estão olhando nesse momento, inclusive aqui internamente, seu Ginaldo? Olha, internamente a coisa está bem tranquila, vamos dizer assim, Carla. Os chineses estão de feriado, né? Eles estão em feriado Sim. até amanhã, que é o dia vamos dizer, são 3 dias de feriado limpa túmulo, vamos chamar assim, onde eles é uma espécie de adoração aos mortos, vamos dizer assim. Então, a China
ela teve se mantido. Mas você viu que a China ontem levou 1.084.000 toneladas de milho extra. Foram vendas extras. Isso é um volume muito grande. Ela pode chegar amanhã ou depois e começar a levar volume também para a soja. E a soja, nesse exato momento, ela concorre com a soja americana em níveis parecidos. Mas a soja brasileira tem a vantagem de ter uma qualidade melhor, um potencial de óleo maior, enquanto o óleo americano 18,5 na soja, o brasileiro passa de 20 em determinados momentos. Então, a qualidade da proteína do farelo também é melhor. Certo. Então, a demanda, na minha opinião, ela vai continuar firme, vai continuar forte, e nós só vamos ter, naturalmente, aqui no Brasil, evidentemente, um cenário diferente lá para setembro, outubro, quando a soja basicamente está indo para o final, já se comercializou tipo 80% ou mais, aí o produtor não vende mais de jeito nenhum, aí nós vamos ter preços melhores aqui, aqui internamente falando. Lá fora vai depender tudo como está a guerra, se tiver, aí vai continuar subindo ou vai estar caindo. E isso pode interferir nos preços, naturalmente, aqui, porque você, em determinado momento, nós já fizemos isso, o preço aqui estava muito caro, nós fomos importar soja nos Estados Unidos, na Argentina, e nesse ano não tem grande volume, no Paraguai também, que não tem soja esse ano, mas a gente importou soja justamente porque a soja estava para trazer mais barata ou o equivalente em preços igual à soja brasileira. Então, tem tudo isso aí pela frente que nós temos que considerar, Carla. Claro. Seu Ginaldo, quando a gente fala no atual momento do mercado, principalmente para o produtor brasileiro, a gente está falando de um recuo que as cotações sofreram. Mas ainda assim, a gente está falando de preços que remuneram o produtor adequadamente? Os preços de soja melhor do que o produtor, não tem quem dizer. Uhum. Esse preço de soja, hoje no Porto de São Francisco, Porto de Paranaguá, aí a 182, 183 para pagar em abril, é um excelente preço. Claro que não é 210, 215, como já saiu o negócio. Estamos falando aí de uma diferença quase de R$30. Mas é um excelente preço. Isso remunera muito mais. É preciso... Só poderia dizer que não remunera, ou quem vai dizer que não remunera, se não souber fazer conta ou quiser esconder. Mas é um preço que é altamente remunerável. Não tenha dúvida disso, R$180 no Porto, aqui, próximo do Porto, é um excelente preço, remunera muito bem. Dá para o produtor plantar sua safra do ano que vem, mas ele tem que pensar que ele vai comprar matéria-prima para plantar uma nova safra com custos elevados. E se os preços caírem futuramente, ele pode ficar com o bico na mão, com preços de produção altamente caro e vender a soja depois muito mais barato, correspondentemente às questões dos custos de insumos e etc. Inclusive, o Cássio Ribeiro, de Bela Vista, de Goiás, diz isso para o senhor, exatamente alinhado com o que o senhor acabou de dizer. Seu Ginaldo, é necessário olhar ainda para os custos futuros e não somente para os preços das commodities. Exatamente o que o senhor acabou de falar, não? É exatamente o que eu falei. É isso que nós temos que levar em consideração, cara. Custo futuro, com os preços presentes. E se os preços caírem lá na frente, porque tudo que sobe um dia tem que cair. Você tem que levar em consideração isso. Sim. A soja, há 1 ano e meio, se você pegar aí, estava abaixo de $10, próximo disso. Exatamente. E hoje a soja está aí 16 e pouco. Então, nós temos que considerar. Chegou a 17,40, 17,50, pode ir lá, pode subir até um pouco mais, pode. Depende do tamanho que a guerra vai fazer, vai continuar, a Europa não plantar, ter dificuldades. Mas tudo na vida tem um jeito, só não tem jeito para a morte, gente. Nós temos que levar em consideração que a vida sorrir para quem sorrir para ela. É isso. E, seu Ginaldo, agora eu queria
que o senhor trouxesse algumas informações do novo Crop Tour que está aí para acontecer, né, seu Ginaldo? Já estamos isso é verdade. Isso é não é? uma grande verdade, uma grande pergunta, uma boa pergunta no momento certo, na hora certa. Nós vamos ser, Carla, pode perguntar, desculpa. Não é isso, né, seu Ginaldo? O que eu já sei? Que dia 27, né, esse super time que já temos, 2 nomes confirmados de peso. Seu Ginaldo Souza e Daniel Olive, esses 2 já sei que estarão. Não é isso? E dia 27 de agosto vocês embarcam para o Corn Belt e dessa vez com passagem também pelo Canadá, não é isso? O nosso Crop Tour desse ano chama-se USA Canadá. Certo. Nós vamos fazer o Crop Tour americano, chegando em Chicago dia 28 de manhã, saindo daqui dia 27 à noite. Em Chicago nós vamos a Indiana, depois a Ohio, voltamos pelo sul de Illinois, vamos ao Missouri, depois vamos a Iowa, assistimos à feira lá em Boone, logo depois de Des Moines, 40 milhas depois de Des Moines. Vamos para Nebraska, vamos para a Dakota do Sul, voltamos por Minnesota, e quando chegarmos próximo a Minneapolis, nós vamos subir em direção ao Canadá. Tudo isso, cara, dará 7.000 quilômetros. Não é uma viaginha de brincadeira, nem para guri que não pode dormir tarde, não levanta cedo, é viagem de trabalho. Eu quero deixar isso bem claro. E nós podemos levar um grupo de 10, 12 pessoas sem problema nenhum. Lá no Canadá, nós vamos visitar toda a área de canola. Canola, vocês sabem que esse ano, de uma produção de 20, 21 milhões de toneladas esperado no Canadá, quebrou aí 8, 9 milhões de toneladas. Foi uma quebra muito grande. Vocês sabem perfeitamente que o óleo de canola hoje bateu seus preços históricos. Foi isso também que ajudou a dar sustentação ao óleo de soja, ao óleo de palma, que já tinha dificuldades, não tinha óleo de palma no mercado, e tudo isso aí contribuiu para que, puxando o óleo, puxa o farelo, puxa a soja. Foi o que puxou o farelo para baixo, soja para cima e óleo para cima. Foi isso que aconteceu. Depois virou, o óleo caiu, o óleo de soja caiu, o farelo subiu, com soja puxando o carro. Então, nós vamos passar ali por Manitoba, na província de Manitoba, entrar toda aquela área do Canadá, vamos passar em Winnipeg, onde tem uma bolsa, e lá nós vamos vamos à esquerda, vamos a Regina, lá na outra província, cujo nome não me lembro agora qual é, depois descemos, voltamos e viemos pela Dakota do Norte e vamos parar em Chicago, onde ficamos 2, 3 dias uma boa, nos refazendo, tomando um bom schnapps, um bom vinho, uma boa espumante, ou água, quem não bebe bebida alcoólica, e voltamos para o Brasil no dia 11, chegamos aqui e saímos de lá 10 da noite. Esse é um programa maravilhoso. É o programa, vamos dizer, o último que nós fizemos oficialmente foi o da Argentina, agora esse ano. Mas o da China foi muito bom, levamos um grupo de 10 pessoas, foi interessante viajar aos Estados Unidos e lá seguir para a China. Esse ano nós vamos aos Estados Unidos e seguimos para o Canadá, voltando de carro para os Estados Unidos. É uma viagem, para ninguém botar defeito, uma viagem que estará no programa amanhã, o Daniel já está colocando, na realidade, são 15 dias fora, é uma viagem de trabalho, de pesquisa de campo, contagem, metros, isso, aquilo, tem muita coisa pela frente para que a gente possa avaliar e determinar que nível de preço nós poderemos ter. Isso é o nosso programa, Carla. E, seu Ginaldo, num ano, né, ou num momento em que a gente tem uma condição de completa necessidade de uma safra saudável, robusta vinda dos Estados Unidos, nada melhor do que ir conferir em loco essas informações, entender, ouvir os produtores e entender que peso isso vai ter sobre a formação dos mercados, não?
certeza, saber exatamente o que está acontecendo, qual é a safra, o tamanho da safra. No Canadá também, saber se tem canola, vai ter canola, para saber como é que vão ser as safras de algodão, de arroz, enfim, é um ano que você, num ano vamos dizer, de preços altos, mercado volátil, a gente vai ter que se virar e mostrar e procurar. É um ano para realmente fazer pesquisa, fazer um trabalho bem feito, in loco, com equipe de agrônomos, pessoal, gerentes de empresas, operadores que estão no mercado. Para nós interessa exatamente levar o quê? Possíveis clientes e, naturalmente, pessoas que tenham habilidade, que tenham capacidade, que tenham know-how no agronegócio. Esse é o nosso programa, é o cenário que temos aí escalado. E, seu Ginaldo, dessa forma, eu imagino que a gente já responda o Samuel, que é lá de Sabáudia, que ele diz o seguinte, ó, Ginaldo, como se proteger de informações tendenciosas politicamente como a do USDA, dizendo que os produtores vão plantar bem menos milho do que soja, pensando em quebra de milho e trigo pelo menos de 40% devido à guerra. Tá aí uma ferramenta boa, né, seu Ginaldo? E conferir em loco, porque essas são só as primeiras projeções, porque né? Tudo isso aí, respondendo a Samuel, tudo isso aí poderá mudar. Alguém poderá dizer, não, mas ele não tem semente para isso, não tem se preparou para aquilo. Não, não é verdade. Ele vai plantar, os preços que estão hoje, que estavam sexta-feira na tela, sugeriam que era melhor plantar milho do que soja. Exatamente. Os preços que estão hoje já estão... Você faz uma conta 2,2 bushel por acre e veja como é que está o preço em Chicago e veja como é que está o preço da soja também em Chicago. Então, hoje, se você fizer uma comparação, está mais ou menos elas por ela. Talvez até melhor plantar milho. Como se proteger de informações tendenciosas? Justamente, ouvindo pessoas sérias, que querem transmitir a verdade, que querem transmitir, pode errar. Errar é humano, perdoar é divino. Eu posso errar, mas eu transmito aquilo que eu estou vendo pela frente. Se você acompanhar e for também em programas como esse, você vai se livrar naturalmente das questões e informações tendenciosas, meu caro Samuel. É isso mesmo. Seu Ginaldo, olha, é sempre um prazer conversar com o senhor sabe, né, que sempre que eu lhe entrevisto eu aprendo demais e gosto muito de dividir essa bancada aqui com o senhor, com a sua experiência. Obrigada mais uma vez por estar conosco generosamente aqui no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo, né, o senhor faz parte da nossa família, o senhor sabe disso. Então, muito obrigada mais uma vez, seu Ginaldo. Minha querida, um beijo no coração, um beijo aí a todos de Notícias Agrícolas. Meus queridos amigos e irmãos que nos ouvem, o meu cordial boa tarde, dizendo sempre, tudo se faz com amor. Se você não fizer com amor, o teu futuro é incerto e o resultado não é certo. Então, eu faço tudo que faço por amor e gosto do que faço. Um abraço a todos. Um abraço, seu Ginaldo. Até a próxima, viu? Até a próxima. Um abração, cara. É isso, né, senhoras e senhores? Seu Ginaldo Souza, sempre, né, com essa gentileza que transborda as telas aqui do Notícias Agrícolas. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu Ginaldo. Sempre que eu entrevisto, eu falo sobre isso aqui no Notícias Agrícolas e sempre falo para vocês sobre como são importantes os mentores que eu encontrei aí nessa minha carreira no agronegócio. Seu Ginaldo, sem dúvida nenhuma, é um deles. Alguns pontos importantes da entrevista do seu Ginaldo. De um lado, a guerra ainda dando suporte importante para os preços dos grãos, complexo soja, farelo e óleo. De outro lado, as perspectivas de uma grande safra vinda dos Estados Unidos trazem certa pressão sobre as cotações ou ao menos uma limitação do potencial de avanço dos preços. Isso ainda não está no centro da discussão, que claro vai se juntar às questões climáticas lá no Corn Belt, que preocupam principalmente na faixa oeste do cinturão, né? Há regiões ali sofrendo com a falta de chuvas abaixo da média. Então, são dois pontos importantes que estão tentando ali se equilibrar, de um lado a guerra, de um lado o início da safra 22-23 dos Estados Unidos. Para o produtor brasileiro, há uma pressão sobre os preços que vem nas últimas semanas,
principalmente por conta da baixa do dólar frente ao real. A valorização da moeda brasileira provocou uma baixa na formação dos nossos preços, tirou cerca de R$30, R$35 aí no último mês nos preços da saca de soja, e isso, claro, deixou os produtores mais reticentes. Segundo o seu Ginaldo, né, fazendo aqui uma análise muito completa, ele disse o seguinte: o produtor precisa começar a vender, precisa olhar para esses preços e entender que eles ainda são remuneradores, apesar de estarem distantes das máximas que a gente já testou esse ano ali na casa de 200, 210, 220 reais base porto. Então, é olhar para isso e entender que ainda são preços que remuneram adequadamente o produtor, naturalmente não da mesma forma quando nós tínhamos soja a mais de 200 reais nos portos, mas ainda assim trazem essa remuneração. Por isso, o seu Ginaldo alerta para esse momento de oportunidade, de você ainda garantir a venda aí da sua soja e garantir a sua capitalização para a safra 2022-23, que terá custos muito elevados e custos que ainda não cedem, né? Então, atenção a todas essas informações. Em dólares, preços ainda bons, fortes, excelentes. A soja recuperou o patamar dos $16 nos primeiros contratos. Em reais, a situação já não é a mesma. Salvo os primeiros dias dessa semana com uma retomadinha do dólar, né? Hoje fechou com mais de 1% de ganho. Foi abaixo de 4,60, o mercado retomou, passou a subir e fechou com mais de 1% de ganho. Então perceba, né? Nesses 2 dias dessa semana, já nesses 2 dias úteis dessa semana que a gente está vivendo, nós já tivemos um certo avanço nos negócios, porque os preços se mostraram um pouquinho melhores e o produtor se sentiu um pouco mais animado para vender. Vamos ver como é que ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. Números na tela para você. Maio, $16,31 por bushel na soja, alta de 28 pontos mais 75. O julho, $16,14, com 25 pontos de alta. O agosto, $15,75, subindo 20 pontos e meio. E o setembro, $15 redondinhos, com alta de 19 pontos mais 25. Preços do milho agora. No milho, fechamento positivo também, o maio $7,59, o julho $7,48, o setembro $7,17 por bushel, o dezembro $7,06. As altas variaram de 6 a 9 pontos mais 25. Vamos dar uma olhadinha também nas cotações do trigo para finalizar. O trigo, quem liderou as altas hoje entre os grãos, né? Então, mais de altas que variaram de 31 a 35 pontos e meio, reflexos da guerra, das preocupações com a oferta da Ucrânia, preocupações com a oferta da Rússia, preocupações com a logística, um monte de preocupação. Julho, $10,45, setembro, $10,37, dezembro, $10,27, março 23, $10,11 por bushel no fechamento dessa terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Essas são as informações do mercado de grãos, especialmente de soja, dessa terça-feira. E você é nosso convidado a ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã, fica por aqui a nossa programação ao vivo, mas as notícias continuam sempre chegando aqui para você, tá certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.